ضاق الفؤاد لكثرة الأحزان الحمد لله وأليم ما الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه من وبعد. الأشجان في كل عام نبتلى بمصيبة برحيل مجتهد وشيخ. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: فقصص القصص, conte histórias para eles, para que possam refletir. Hoje vieram quantas? Duas, né? Hoje vieram duas. Vocês vieram duas? Como? Vieram cinco? Subhana Malik al-Quddus. La hawla wa la quwwata illa billah. Vocês têm que hora aí? Agora é tarde. Sim, há uma história que até agora não caiu nos nossos ouvidos. Quer dizer, raramente ouvir. A história de Isa ibn Maryam, Jesus, de acordo com o Corão, não de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia às vezes traz a verdade, muitas das vezes falsa coisa. Para você conhecer a Isa ibn Maryam, tem que conhecer a história da sua mãe. E para você conhecer a mãe, também tem que conhecer a história dos pais. O pai da Maria chamava-se Imran. No Alcorão, suratu Ali Imran, a família de Imran. Então, Imran era um judeu santo. Judeu muçulmano, não judeu religião, mas judeu povo. Do povo judeu. Mas ele era muçulmano. Então, Imran, alayhi salatu wassalam, ele era um santo que fazia boas ações, que agradava a Allah subhanahu wa ta'ala. E a esposa dele chamava-se Hanna. Hoje chamam de Ana. Ana é um nome que vem do nome Hanna. A avó de Jesus chamava-se Hanna. Por isso alguns trazem nomes nos livros e dizem Santa Ana. Hanna era a avó de Jesus, a esposa de Imran. Imran era o amigo de Zacarias, aquele Zacarias que era profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Zacarias casou uma senhora que era a irmã de Hanna. A esposa de Imran e a esposa de Zacarias eram irmãs. Então, Ana, no momento em que ela estava grávida, fez um dua. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ana عليه الصلاة والسلام, quando esteve grávida, fez um dua. Disse: Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Oh Allah, eu faço uma promessa. Nadartu laka ma fi batni. Prometo, faço uma promessa a ti de um homem, muharraran, um homem, daquilo que está no meu ventre. Quer dizer, o desejo de Ana era de ter um filho e não uma filha. Nadartu laka ma fi batni, dou como uma promessa daquilo que está no meu ventre. Mas muharraran, do homem. Esse era o desejo dela. A avó de Jesus. Ela queria nascer um filho e não uma filha. Fataqabbal minni, oh Allah, aceite de mim. Innaka anta as-sami'u al-alim. Por certo, você é quem ouve tudo e sabe tudo. إذ قالت امرأة عمران, quando disse a esposa de Imran, que é Ana, Rabbi inni nadhartu laka, wallah, eu dou como uma promessa. Significa, ela estava a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que nascesse um filho. Daí
fataqabbal minni, aceite de mim, innaka anta as-sami'ul alim. Pois tu és quem ouve tudo e vê tudo e sabe tudo. Falamma wada'atha, quando ela deu parto, deu a luz, qalat, ela disse, Rabbi, inni wada'tuha untha. Oh Allah, eu nasci uma filha, quer dizer, uma menina, uma mulher e não um homem. Wallahu a'lamu bima wada'at. E Allah sabe daquilo que ela nasceu. Significa, apesar de desejo dela não ser não, quer dizer, o desejo dela, apesar que não era para nascer uma filha, mas sim queria um filho, mas Allah subhanahu wa ta'ala deu uma filha, uma mulher e não um homem. Então ela no coração lamentou. Wallahu a'lamu bima wada'at. E ela disse, walaysa adh-dhakaru kal-untha. Homem não é como uma mulher. Alguma coisa? Alguma coisa? Estou a ouvir, parece algumas conversas, né? Ah, tá bom. Walaysa adh-dhakaru kal-untha. Então ela disse que, homem não é como mulher. Significa, no sentido em que eu queria homem, é que pode fazer trabalhos que uma mulher não pode conseguir. Então, pronto, já que Allah subhanahu wa ta'ala é que quis assim ela ter uma filha e não um filho, ela calou, mas lamentou no coração. Wa inni sammaytuha Maryama. Então ela disse que, eu lhe dou o nome de Maria. Maryam, dei-lhe nome de Maria. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Mas, oh Allah, o que eu te peço agora é que eu procure refúgio e a proteção, refúgio contra o shaitan, proteção dela contra o shaitan, wa dhurriyyataha, e a sua descendência, a partir dos seus filhos. Esse é o dua que a senhora fez quando deu a luz, min ash-shaytanir rajim, contra o shaitan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Então Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o dua dela, biqabulin hasanin, com uma boa aceitação. Significa, Allah subhanahu wa ta'ala sabe por que ela nasceu uma filha. Apesar de não ser desejo dela, porque ela queria um filho e não uma filha. Então esta tal filha era Maria. No momento em que o pai morreu, Imran, porque era uma família sagrada e conhecida naquela zona. Então o pai, quando morreu, por ser uma família famosa, todos ali queriam ficar com a Maria, cuidar dela. Zacarias disse, não, sou eu que tenho mais direito de cuidar a ela, porque o pai dela foi meu amigo. Além disso, a minha esposa com a mãe dela são irmãs, então sou eu que mais tenho direito. Então pessoas quiseram, ou seja, trouxeram um desejo de um debate prático. Digo debate prático, não um debate de debater assim nas frases, nas conversas, não. Queriam fazer algo cuja esta coisa fosse provado por Allah subhanahu wa ta'ala, quem afinal deveria levar a Maria. Então combinaram para poderem lançar canetas na água, e a caneta daquela pessoa, ou aquela pessoa cuja sua caneta poderia escrever o nome da Maria, então essa pessoa teria direito de levar a Maria. Cada um naquela noite amanheceu a fazer dua para ser ele. Então todos estavam a lançar ali canetas, aquelas canetas não estavam a escrever nada, aquelas canetas afundavam. Quando Zacarias, alayhi salatu wassalam, pegou caneta e lançou, aquela caneta parou assim, na água, e escreveu Maryam. Então, dali Zacarias teve direito de levar a Maria, alayhi salatu wassalam. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. Você, Muhammad, não estava quando eles lançavam suas canetas. Qual deles deveria cuidar da Maria?
وما كنت لديهم إذ يختصمون. Você, Muhammad, não estava diante deles, em frente deles, quando eles discutiam. Discutir no sentido de debater, né? Não discutir de luta, de ofensa, não. Discussão de debate. Afinal, quem deveria levar? Então, dali Zacarias, alayhi salatu wassalam, levou Maria e começou a cuidar na sua casa. Cuidando na sua casa, Maryam tinha seu lugar onde fazia ibada, onde adorava, fazia salá. Então, acontecia ali algo admirável, que Zacarias também admirava. Zacarias foi um nabi, um profeta. O que acontecia ali? É que Maryam, alayha salatu wassalam, às vezes, ela, em algum momento, né, era possível ter frutas, tâmaras, num tempo em que não é de tâmara. Por exemplo, se a gente habituou a um tempo de manga, e você vem ter um tempo que ninguém habituou esse tempo a existir manga. Então, Maryam também era assim. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Em cada vez mais que Zacarias entrava ali onde Maryam fazia ibada, então encontrava ao lado dela rizq, sustento de Allah subhanahu wa ta'ala, tamaras. قال يا مريم أن لك هذا. Então Zacarias dizia: olha Maria, como é que você adquire isso aqui? قالت هو من عند الله. Maryam dizia que esse é um sustento que Allah subhanahu wa ta'ala, que provém de Allah, vem de Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. E Allah subhanahu wa ta'ala dá sustento àquele que quiser. Então, começaram a viver, e num dia desse, Maryam já era uma crescida, já era uma moça crescida. Então aparecem anjos, dizem assim: Ya Maryam, inna Allah astafaki wa tahharaki. Por certo, Allah subhanahu wa ta'ala te purificou, te escolheu, istafaki, te escolheu, wa tahharaki, e purificou-te, wa astafaki ala nisa'il alamin, e te escolheu você acima de todas as mulheres do mundo. Significa que Allah subhanahu wa ta'ala te elevou, te deu uma categoria muito elevada. Então Maryam, alayhi salatu wassalam, recebeu essa informação: Ya Maryam, qunuti li rabbiki, seja devota ao seu Senhor, wasjudi, faça sajida, warka'i, faça ruku', juntar sajida e ruku' e sala, ma'a raka'in, junto daqueles que se inclinam, ruku' e inclinar. Então, num dia, Maryam, alayhi salatu wassalam, ela estava num lugar a tomar banho, e aparece anjo. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. E a partir daqui, onde vamos começar a história no Surah Maryam, onde detalha melhor. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Allah disse, mencione a passagem da Maria, a história da Maria no Alcorão, quando ela afastou-se da sua família, dirigindo-se num local ao lado do Oriente. Quer dizer, Maria saiu e foi num local, mas no lado do Oriente, lá onde sai sol, e não onde entra. مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. Mas aí tinha tomado uma barreira entre ela e a sua família. Uma barreira no sentido, ninguém lhe via. Maria, alayhi salatu wassalam. Então, naquele lugar onde ela estava, no lugar onde ela estava, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, enviamos ali nosso espírito, o anjo Gabriel, o Jibril, alayhi salatu wassalam, o Espírito Santo. Enviamos a ele até ali onde estava Maria. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Mas o que acontece é que, ou o que aconteceu, é que o Jibril, o anjo Gabriel, quando apareceu, ele apresentou-se diante da Maria como um homem perfeito. Um homem perfeito. Não foi lá como anjo. Porque é um anjo que você não lhe habituou, e não habituou de ver. Então, você poderia se assustar de várias vezes. Agora, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o anjo Gabriel e foi ter com ela, ali onde ela estava sozinha. Ela estava sozinha. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Mas foi ali como um homem perfeito.
Então, Maryam, alayhi salatu wassalam, quando viu aquele homem, ela pensou de que fosse um homem que veio para lhe agredir. Qalat, dali a Maria disse, inni a'udhu birrahmani minka. Eu procuro refúgio em Allah contra ti, ó homem. Em kunta taqiya, se bem que você tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Se bem que tu temes. Maryam, assim, que viu aquele homem na sua frente, nem conhecia quem é, e de onde é que vinha, e o que procura, e por que veio. Então Maryam, alayhi salatu wassalam, disse, olha, eu procuro refúgio em Allah contra ti. Quer dizer, se você veio me agredir, desculpa lá. Em kunta taqiya, se de verdade você tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Afinal, ela não sabia que é um anjo. Qalat, innama ana rasulu rabbik. Aquele anjo disse, eu sou um enviado do seu Senhor, vindo do seu Senhor. Não sou um homem para te fazer algo do mal. Innama ana rasulu rabbik. Apenas sou um mensageiro enviado vindo do seu Senhor. Li ahabalaki ghulaman zakiya, a fim de te dar uma informação que você terá um filho inteligente, um filho puro e inteligente. Maryam, alayhi salatu wassalam, na vida nunca encontrou-se com um homem. E ela ficou surpreendida, ficou admirada, né? Que qalat, dali a Maria disse, anna yakunu li ghulam, como é que é de ter um filho, uma criança, walam yamsasni basharun, sabendo que nenhum homem me tocou sexualmente, walam akbaghiya, e nunca fui prostituta. Ou seja, em linguagem visíveis, nunca fui vadia. Agora, como é que eu vou ter um filho? Pelo menos dizer que há um dia que eu me toquei com um homem, nunca. Nenhum dia que eu toquei, ou fui tocada por um homem. Então, o anjo, quando ouviu aquilo, ele disse, qala rabbuki huwa alayya hayyin. O teu Senhor, que é Allah, ele disse, isso me é fácil. Isso é fácil para mim. Apesar de que você nunca encontrou-se com ninguém, mas Allah disse que é fácil isso para mim acontecer. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ. E não será um assunto que vai parar aqui só. Faremos isso como um sinal para as pessoas. Faremos isso como um sinal para as pessoas. وَرَحْمَةً مِنَّا. E uma misericórdia vindo da nossa parte. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Olha Maria, apesar de que você está a admirar isso, mas é que وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. A ordem de Allah já está decretada. Você querer, não querer, vai acontecer. Você querer, não querer, Allah já decretou, vai acontecer isso. Então, a Maria, alayhi salatu wassalam, ficou durante um tempo. Alguns perguntavam, será que Maryam nasceu como uma mulher normal? Esteve grávida? Ou não? É algo que apareceu de repente. Mas a resposta correta é que ela estava grávida. Porque a gravidez, a sua tia, a esposa de Zacarias, ela descobria de que a Maria está grávida. Quer dizer, em cada vez mais que ela reparava na Maria, ela sentia aqueles sinais, conhecia aqueles sinais, como vocês conhecem. Foi uma gravidez que veio poucos aos poucos, até aos seus meses completos, como uma gravidez normal, apesar de ser milagre. Então, chega um tempo, um dia, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Aqui já os dias estavam próximos, ou seja, já tinham chegado, dias de parto. E Maryam, alayhi salatu wassalam, pensou que talvez o parto seria normal, mas o que acontece é que ela deu à luz, assim como uma mulher simples dá. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Então, Maryam, alayhi salatu wassalam, ela saiu de gravidez, ou seja, saiu grávida, até num local distante, um lugar longe, em que ela não queria, pelo menos, aproximar as pessoas. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. E afastou-se com isso num local distante, fora da família. E lá mesmo onde Maria foi,
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. Chegaram-lhe as dores do parto. As dores do parto. Aí a Maria começou a sentir. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. E ela estava perto de uma tamareira. Aquela Maria, عليها السلام. Estando perto daquela tamareira, قالت. Maria disse. Primeiro sentiu receio de que ela foi uma virgem e nunca tocou-se com um homem. 2, nunca foi prostituta, nunca foi uma mulher que nunca foi vai-ver. Então, 3, a família dela foi uma família sagrada, que todos ali conheciam e reconheciam, pelo mérito e grandeza e respeito que a família tinha. Então, قالت, a Maria disse, يا ليتني, ai de mim, مت قبل هذا, vale mais se eu morresse antes disso. Quer dizer, eu prefiro morrer, quer dizer, vale mais se eu morresse antes que aconteça isso que vai acontecer hoje. وكنت نسيا منسيا, e eu tornar-me uma pessoa esquecida, do que eu hoje, afinal, se eu levo este bebê, vou apresentar como na sociedade, se eu nunca fui casada. Então, ela sentiu aquele receio todo. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Debaixo dela sobressaiu uma voz. Uma voz saiu debaixo da Maria. فناداها من تحتها. Veio uma voz, quer dizer, apareceu uma voz por baixo dela. Essa voz, há uma divergência. Será que é de que essa voz? Alguns dizem que a voz foi Jesus. E alguns dizem que não, foi anjo. E alguns dizem que não, foi Allah. Wallahu a'lam. Não é a nossa questão. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. O que aquela voz trazia de palavras? A voz dizia, olha Maria, لا تحزني, não fique triste. Não fique triste. قد جعل ربك تحتك سريا. O teu Senhor colocou debaixo de si um riacho. Então, essa água servirá como um proveito para ti. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. E faça cair aí este tronco de tamareiras. تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا. Pois irão cair tâmaras para ti. رُطْبًا جَنِيًّا. Tâmaras maduras. Então, faça isso. É a voz que dizia. Mas afinal, essa voz era qual? Será que era Jesus? Era anjo? Era Allah? Ela nem sabia. Então, a voz diz assim, que essas tâmaras aí, faça cair essas tâmaras e leva as tâmaras, consuma. Fakuli washrabi. Coma e beba. Comer essas tâmaras e beber essa água que está aí. Waqarri aina. E fresca seus olhos. E fresca seus olhos. Quer dizer, fica fria Maria. Fica tranquila. Waqarri aina. Agora, se você tem medo, se leva este bebê, a sociedade te criticar, você tem uma saída, Maria. É a voz que estava a dizer. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. Se te aparecer alguém, você ver alguém, um homem, te aparecer, querer te perguntar, فَقُولِ, diga, إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. Eu fiz promessa para Allah subhanahu wa ta'ala, uma promessa de jejum. Quer dizer, indica assim com dedo assim, dizer que estou de jejum. Naquele tempo, você jejuar e não falar com ninguém. Então, se indicasse assim com dedo, sabia que já não estou mais para falar com ninguém. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. E hoje não falarei com ninguém. Essa é a saída que você, Maria, vai ter de como se desculpar. Como você tem medo, tem receio, o povo te criticar, afinal, onde é que você trouxe a criança? Então, faça isso. E a Maria levou o bebê, já tinha dado a luz, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. A Maria foi na sua sociedade enquanto carregou o bebê na mão.
O povo, quando viu Maryam com um bebê na mão, todo o povo ficou admirado. Qalu ya Maryam, disseram: olha Maria, laqad ji'ti shay'an faria. Você fez uma coisa estranha. Estranha o quê? Você afinal é vadia. Você fez uma coisa estranha. Ya ukhta Harun, ó irmã de Arão. Este Harun, alguns diziam que foi um dos seus primos. E alguns diziam que esse Harun, aquele irmão de Musa, alayhi salatu wassalam. Alguns diziam que esse é um dos seus primos da sua família. Ya ukhta Harun, ó irmã de Harun. Ma kana abuki imra'a saw'in. O seu pai nunca foi um homem de má vida. Wa ma kanat ummuki baghiya. E a sua mãe nunca foi prostituta. Como é que você traz essa característica, esse ato? Você, sua família, é uma família sagrada. Você, a sua família, é uma família sagrada. E nós não esperávamos que num dia poderia acontecer isso contigo. Logo, filha de um santo, traz um bebê. Uma pessoa que nunca foi casada. Como é que você teve coragem? Então, Maryam, alayhi salatu wassalam, ele apontou assim com seu dedo, apontou o bebê. Fa'asharat ilayhi, apontou o bebê. Apontar em que sentido? No sentido de dizer que falem com ele. Falar com esse bebê. Mas é que, neste momento, existiram pessoas que se voluntariaram para irem lá. Porque sabiam que, nós perguntarmos, esse aqui é um recém, não há de responder nada. Mas com perguntas essas, para deixarem cair a ela. Fa'asharat ilayhi. Ela apontou o bebê. Então, as pessoas que estavam ali disseram: Qalu, kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Olha, Maria, nós estamos a te perguntar de que onde é que você trouxe o bebê. E de seguida, você, em vez de responder, está a apontar o bebê. Como é que nós vamos falar com uma criança ainda que está no berço da mãe? Kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Como é que vamos falar com um bebê que está no berço da mãe? Nós queremos você nos responder. Maria continuou a apontar o bebê. Não falou nada a ela. Não tirou nem sequer uma palavra na boca. Ouviu aquilo exatamente o que disse aquela voz. Como ordem. Então, aqueles disseram que, já que ainda quer que a gente pergunte, mas com toda a certeza de que o bebê não poderá responder. Não deveria responder. E eles perguntaram: olha, menino, diga-nos quem és e de que via você veio. Diga-nos quem és. A perguntar aquele bebê. Qal. É aqui onde inicia a história de Jesus. Eu dizia que para conhecermos a sua história temos que voltar para a história da mãe. Qal. De resposta, aquele bebê disse: Inni Abdullah, atani al-kitab, wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, wa barran biwalidati, wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Esse é que sou eu. Esse era o Jesus. Mas enquanto bebê, menino, diga-nos quem tu és. Essa foi a pergunta. Olha, menino, diga-nos quem tu és. Afinal, eles sabiam que essa é uma criança, não há de falar. Alguém que você nasceu hoje, ontem, como é que há de falar? Com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, qal, aquele bebê diz, que era Jesus: Inni Abdullah, eu sou servo de Allah. 2, atani al-kitab, concedeu-me o livro. 3, waja'alani nabiyya, e fez-me profeta.
4. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا e fez-me abençoado أَيْنَمَا كُنْتُ onde eu quer que esteja. 5. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ recomendou-me a prática da oração e o pagamento da esmola مَا دُمْتُ حَيًّا enquanto eu permanecer vivo. Mas o que ele diz? وَبَرًّا بِوَالِدَتِي e fez-me bondoso para com a minha mãe, Maria. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا e não fez-me de um rebelde. Essas são as respostas, ou foram respostas de Jesus, alayhi salatu wassalam. Primeiro, ouça a resposta que ele deu. Disse, Inni Abdullah, eu sou servo, escravo de Allah. Atani al-kitaba, deu-me o livro, Injil. O que você entende é que as pessoas vieram com aquela dúvida e com aquela acusação, dizer que Maria fez zina. Então, o miúdo disse, Atani al-kitab, o Deus deu-me livro. O que quer dizer, se a minha mãe fosse prostituta, então não seria possível Allah me dar livro seu. Enquanto que ela, própria ela, veio de uma linhagem falsa. Atani al-kitab. Concedeu-me um livro. Isso tudo para acudir a mãe. E em forma de acudir a Maria, alayha salam. É verdade que você pode aparecer numa forma ilícita e o seu filho ser melhor perante Allah. Mas aqui veio exatamente para anular a pergunta que eles trouxeram. E o pensamento que eles tiveram de dizer que Maria foi uma prostituta, fez a prostituição, cometeu zina. Não. Atani al-kitab. Waja'alani nabiyya e fez-me profeta. Quer dizer, eu sou um profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Vim dele. Waja'alani mubarakan e fez-me abençoado aynama kuntu, onde quer que eu esteja. Qualquer lugar que eu estar, baraka está aí. Wa awsani bis-salati e recomendou-me a prática da oração, waz-zakati e a esmola, ma dumtu hayya, enquanto eu permanecer vivo. Ma dumtu hayya, enquanto eu permanecer vivo. Wa barran biwalidati e bondoso para com a minha mãe. E são qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala me deu. Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya, e não fez-me de um rebelde, um maldoso, um infeliz. Não. Wassalamu alayya, e a paz está comigo. Yawma ulitu, desde o dia que eu fui nascido. Wa yawma amutu, e o dia em que eu morrer. Wa yawma ubi'athu hayya, e o dia em que eu for ressuscitado vivo. Esse jeito é dia de Qiyamah. Quer dizer, a paz está comigo em todo momento. Esse foi o Jesus a falar. Ainda era bebê. E depois, diz Allah subhanahu wa ta'ala em frente. Diz Allah subhanahu wa ta'ala em frente. Dhalika Isa ibn Maryam. Este é o Jesus, filho de Maria. Significa, essas palavras saíram de Jesus. Qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun. Palavra esta da verdade, a palavra em que eles divergem. A razão pela qual eles quem? Pessoas que não acreditam em Jesus. Divergem, trazem divergência, discussões. Cristãos, judeus. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana. Não seja admissível que Allah tenha um filho. Não seja admissível Allah ter um filho. Subhana, glorificado seja Ele. Idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Quando Ele decreta que era algo, apenas Ele diz seja. E a coisa torna a ser. Eu só estava a correr para as últimas frases de Jesus. Dali Ele disse, Jesus,
Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. E por certo, meu Allah e o vosso Senhor, por certo, Allah é meu Senhor e é o vosso Senhor. Portanto, adorai-o. Hada siratu mustaqim. Este é o caminho firme de adorar Allah. Essas foram as últimas frases que Jesus tirou naquele dia. Essas são palavras ou frases que saíram da boca dele no dia em que pessoas vieram perguntar. Mas afinal, qual foi o objetivo? Ir perguntar, fazer cair a ela, deixar cair a Maria. Para ter toda aquela vergonha. E o que aconteceu é que depois das respostas, todos ali caíram desmaiados. Por não acreditar, afinal, a pessoa que está a falar nem tem a idade de falar. 2, não há como desmentir. Porque é uma idade que não pode inventar algo. Então, não há meios de como desmentir. Todos caíram ali e desmaiaram. Então, essas foram as palavras primeiras que saíram da boca de Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam. A palavra Isa não é árabe. A palavra Isa não é um nome árabe. Pois no Alcorão existem muitos nomes que não são árabes. Zacaria, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Harun, Musa, Isa. Esses nomes aí não são árabes. A escrita lá é que vem árabe, mas não são nomes árabes. Então, a partir dessa história, é aqui exatamente onde é a primeira fase da história de Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam. Antes que eu vá muito longe, primeiro temos que voltar atrás. Porque cada história que está no Alcorão tem a sua conclusão, a sua solução, a sua razão. Não é só história só. Primeiro, lá no início, dizia que a avó de Jesus, e mencionei o nome dela, não é necessário mais mencionar. Quem veio mais tarde já deixou um nome atrás. A avó de Maria, aliás, a avó de Jesus, que eu mencionei o nome dele lá atrás, o nome dela, ela quando esteve grávida, ela disse: Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Oh Allah, eu fiz uma promessa, quer dizer, em teu nome, uma promessa contigo, oh Allah, muharraran, de eu ter um filho e não uma filha. Essa palavra que indica, que mostra de que ela queria um filho e não uma filha. Muharraran. Fataqabbal minni, aceite de mim, innaka anta as-sami'ul alim. Você, Allah, ouve tudo e vê e sabe tudo. Ouvinte e sábio. Mas qual foi a resposta de Allah? Afinal, a resposta foi contrária. Não foi exatamente aquilo que ela queria. Ela, quando deu à luz uma mulher e não um homem. Mas ela, com toda a confiança que ela depositou, então, lamentou no coração, mas disse: epa, o homem não é como mulher. Eu queria homem, mas Allah, você me deu mulher. Primeiro, neste ponto, você quando faz um dua, Allah pode te dar de uma forma contrária. Só que você tem que prestar atenção. Você pediu a Allah algo, Allah pode dar o contrário daquilo. Porque se calhar algumas pessoas, da forma que querem, não é daquela forma que Allah dá. Você quando quer telefone, diz a Allah: Ya Allah, eu quero ter telefone. O que você quer é aquele telefone aparecer do seu, naquele momento em que você está a falar. O que não vai acontecer. Allah vai te dar o telefone, mas de uma forma contrária. Se quer aparece alguém e diz assim: olha Fátima, olha Maryam, olha Aisha. Há um trabalho ali
Lá em casa existe um trabalho. Só 2 dias. Quanto é? Nesses 2 dias, se conseguir, vou te dar 1000. Depois você vai e consegue seu 1000. Depois disso, não, existe outro, também te dou 1000. Depois você vai e encontra 1000. Te dá mais 1000. Né? Faz o trabalho e te dá mais 1000. Esses 2000, você não pode comprar telefone? Pode, né? Mas o que você quer não é isso. Se você compra, além de dizer que seu doar já foi aceito, você diz, não, isso aqui é meu calor. É meu suor isso aqui. Agora, você pensa que Allah ia te dar de que jeito? Você quando diz assim, oh Allah, dê-me Jannah, vai te dar você sem trabalhar? Não, você vai fazer salah, vai jejuar. Depois Allah vai te dar. Depois Allah subhanahu wa ta'ala vai te dar. Sabe, oh Allah, dê-me um bom marido. Se você sair sozinha, ir encontrar um homem e dizer, olha, eu gostei de si, estou a pedir me casar. Ele é te casar, mas ser um bom marido. Agora, o que você quer não é isso aí. Já que foi você a falar com ele, então Allah não aceitou meu dua. Só se fosse ele a vir. Não, você não disse, o que você pediu, disse dar-me. Então, te dar pode ser de qualquer forma. Se você me pedir dinheiro, é para só pedir sem meticais. Se calhar eu posso te dar assim, agora, ou posso dar alguém vir te dar, ou posso enviar na conta empresa. De qualquer sentido, de qualquer meio aí, não te ofereci? Já te ofereci. Mas o que nós queremos quando pedimos a Allah, não é isso. Alaikum salam. O que nós queremos não é isso. Este é o primeiro assunto da história que você tem que aprender. Que se você pediu algo a Allah, e Allah te dar o contrário, então você tem que refletir uma coisa. Allah pode não te dar a coisa que você queria, porque Ele sabe de que basta te dar aquilo, terá mais prejuízo. Você vai ter mais prejuízo. Por exemplo, se você diz assim, Allah, meu desejo é de ser enfermeira. Eu só pedir você me facilitar nesse trabalho. Aquele trabalho não vai ser possível, mas você vai ser professora. Se cair lá no hospital, você ia matar alguém. Está a perceber? Se cair lá no hospital, você ia matar alguém. Então, Allah te afastou lá e veio te dar outro assunto. Allah aceitou o seu dua. Estamos juntos aqui? Então, esse é o primeiro ponto da história que você tem que aprender. Né? Nós não contamos história só para a história, só, né? Para ter uma lição lá qualquer. Então, a avó de Jesus, ela manteve-se aquilo no coração, que é pá, assim que Allah quis, Allah sabe. Assim que Ele quis, Allah sabe. Mas ela fez outro dua. Disse, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim. E eu procuro refúgio contra o shaitan. Quer dizer, em ti, refúgio da sua parte, protegendo a essa Maria juntamente com a sua descendência, seus filhos. Há um hadith sahih, que está no Bukhari, também no Muslim tem, em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, Ma min mauludin yuladu, não existe nenhum bebê, nenhuma criança que nasce, illa nasakhahu shaitan, excepto o shaitan lhe pica. Não existe essa criança, não há nenhuma criança que nasce, a não ser que no momento em que essa criança nasce, shaitan lhe dá uma marca. Fayastahillu sarikhan, dali a criança começa a chorar. Criança chora no momento em que nasce porque o shaitan lhe dá uma marca. Essa é a razão. Illa Isa ibn Maryama wa ummahu, excepto Jesus e a sua mãe. Veja o dua da senhora. Disse refugiar-se. Procurou refúgio. Procurou refúgio e proteção de Allah contra shaitan. Protegendo a quem? A Maria e a sua descendência. E afinal Maria tinha um único filho, que é Jesus. E no momento em que Maryam nasceu, Shaitan não lhe tocou.
No momento em que Jesus nasceu, também Shaitã não lhe tocou. Esse é um dua que a senhora fez no momento em que estava grávida. Esses são os primeiros pontos. Você, quando pede a Allah, tem que tomar muito cuidado. Não é você pediu agora, não está ver nada, você queria ver o quê? Queria ver o quê? Disse, nem estou a ver nada. Que significa, nós parece crianças, sabe? Uma criança, ela quer o que vê ali. Mesmo você dizer, olha, daqui a 2 semanas, deixar isso aí eu vou te comprar o melhor. Ela disse, não. Aponta aquele balão. Porque é a coisa que ela vê. Isso que você, daqui a 1 semana, isso, para ela não existe. E nós somos nesse sentido. Ou somos desse sentido. Pedimos hoje, no máximo até Maghrib, encontrarmos na sala. Nada, mano, não vai acontecer isso aí. Se você espera isso aí, está enganada. Indo para frente. Eu disse que Maryam, alayhi salatu wassalam, Zacarias, quando entrasse no mihrab, o lugar onde ela fazia salat, onde ela fazia adhkar, dhikr, então Zacarias ficava admirado. Quer dizer, por causa de o quê? Tâmaras ali, que davam num tempo impróprio, daquele tempo que pessoas não, quer dizer, fora daquele tempo que pessoas habituaram. E ela disse, esse é um sustento que vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse assunto aqui Allah falou no Alcorão, no outro ayah, no mesmo Alcorão, disse, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quem tem medo de Allah, Allah vai lhe dar uma saída. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبِ. E Allah vai lhe dar um sustento do jeito que ele não imagina. Allah pode te dar rizq de uma maneira que você não imagina. Esse ayah desceu quando um sahaba foi fazer suas necessidades no mato. Escondeu-se lá. Então, lá onde estava a fazer suas necessidades, saiu um rato. Num buraco pequeno. Aquele rato mordeu uma pedrinha de ouro. Tirou aquela pedrinha, foi pôr em frente daquele sahaba assim. Entrou da segunda vez, trouxe. Da terceira vez, trouxe. Pedrinhas de ouro. Aquele sahaba ficou espantado. Ficou admirado. Como é que rato traz ouro? Levou aquelas pedrinhas. Foi ter com o Nabi. O profeta, antes de dar a sua resposta, desceu esse ayah. Quem ter medo de Allah, Allah lhe dará uma saída. E vai lhe sustentar do jeito que não imagina. Daí o profeta disse, esse é o rizq. Ele foi no mato por medo de Allah, subhanahu wa ta'ala. Então, agora, você prefere parar ali atrás das paredes, começar a mijar. Depois disso, a minha vida não está a andar bem. Como é que sua vida vai andar bem? Própria você não está a respeitar Allah. Nem pessoas também. E disse, não, a minha vida não está a andar bem. Mas como é que vai andar bem sua vida? Própria você não está a andar bem. Então, é dessa forma que Allah subhanahu wa ta'ala pode dar rizq de uma forma que você não imagina. De uma forma que você não esperava. De um jeito que você não esperava. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Disse que a Maria, quando esteve num local onde ela estava sozinha, apareceu-lhe um homem que era anjo, mas de uma forma, quer dizer, de um homem perfeito. Allah disse assim, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Enviamos o nosso espírito diante dela. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. E apresentou-se diante dela como um homem perfeito. Veio como um homem e não como anjo. E Maria logo disse, a'udhu birrahman. Eu procuro refúgio em Allah contra ti, minka. In kunta taqiya. Se você tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é o seu caminho, você, mana? Primeira coisa, aparece alguém lá dentro de casa. Você nem conhece, se calhar até nem sabe onde é que entrou. Nem ouviu porta. Se calhar esse é jinnes. Primeira coisa, socorro!
Tá bem. Você nem sabe se é pessoa. Você ia fazer isso aqui? Você ia fazer isso? Ou primeiro ia arranjar onde correr? Que caminho? Mas pela confiança e imã que ela tinha, disse: A'udhu birrahmani minka. Procura refúgio em Allah contra ti. Quer dizer, Allah me proteger de ti. Enquanto taqiyya, se você tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu vou dar exemplo, neste ayah, vou dar exemplo só lá em casa. Já apareceu uma cobra dentro da sua casa? Pelo menos você levar um pau assim, um pau. Não estou a dizer pão. Pau. Hoje, ok, uma linguagem positiva, uma linguagem visível, né? Levar um bambu. Você uma vez já levou, dizer bismillah. Olha, se você é jinni, melhor afastar-se daqui. Você já fez isso aí? Ou só sabe deixar criança aí, pronto. O buco, a viagem. Subhanallah. Se ganhar esse jinni desse. Tá bem, você não admira uma cobra no meio da cidade e lá no prédio. Onde é que apareceu essa? Então, você já pensou? Enquanto se você tem medo de Allah, que Allah me proteja de si. Se quer, você veio me agredir. Então, também lá dentro, lá. Se quer, é um jinni que veio fazer-te mal. Que veio te fazer mal. E você procurou refúgio. É para a'udhu billah minka. Não. Só o que sabe é primeiro controlar. Se existe porta que já está aberta. Porque lá onde não está aberta, não arranja. Já sabe que cobra corre mais do que eu. Daqui para lá, abrir fechadura, já me subiu. Então já procurou, pelo menos já tentou isso. Daí se você tenta saber que esse gajo não está a sair, ou arranja caminho, ou então o mata. E existem 5 bichos que ela não gosta. Há 5 bichos que você logo que encontrar, mata logo na hora. Se você conseguir. Dentre esses 5 é cobra. Mesmo você estando no salah, Allahu Akbar, aparece aí. Não é você se dar de fazer-se de fodida, como dizem, né? Não. Dizer que eu sou pesada, tenho imani, vai te morder aí, vai deixar salah. Deixe de fazer salah, deixar o salah, matar, ou então deixar passar. Vai também se deixar passar. Nem se sabe se você vai fazer salah. Porém, cada vez mais você diz Allahu Akbar, diz assim. Subhanallah. Então, depois, outro ponto que nós aprendemos nessa história, Maryam, alayhi salatu wassalam, quando disse aquilo, aquele anjo disse: olha, eu não sou um homem, não vim aqui para algo do mal contra ti, não. Eu fui enviado por seu Senhor. Pelo seu Senhor. O teu Senhor é que me enviou para te dar boas novas. Para te dar boas novas. E nesse mesmo ponto, cuidado você, que é rápido a falar. Você encontrou um homem no caminho. Se quer, diz assim: desculpa, mana, estou a pedir parar. Você já ouviu de que não pode parar em frente do homem? Só diz assim. Tapa a cara, vai embora. Se quer, você nem sabe de que esse homem está para te avisar de que seu pai já morreu, que estava no hospital. Você não sabe. Você não lhe conhece. Ou então procura saber. Conhece fulano? Eu sou hóspede. Conhece fulano? Para primeiro. Uma distância um pouco assim. Não muito próxima assim. Sim, diga. A minha preocupação é essa. Aí, se começar a furar outro caminho, eu disse: o meu assunto de eu parar não foi esse. Agora não, mana, estou a pedir parar. Vai só, nem para. Pergunta por que disse tem imã. É imã isso aí? Isso é imã isso? Não, você nem sabe. Esse homem, se calhar, perdeu o caminho, perdeu-se, ou procura saber uma coisa qualquer. Se calhar é seu tio. Você saiu de Pebane, de Bajone, de Nampula com 12 anos de idade.
E veio aqui, agora já tem 27. Ouvi que há um tio que vive lá, na cidade de Pemba. E ele aparece agora. Se quer é seu tio. Ele pode ouvir de repente dizer que, epa, nessa zona em que você está, sua sobrinha está aí. Então, evitem essas coisas. Não alguém me fez parar, depois só arranja caminho. Não. Ouça primeiro o que ele vai iniciar a dizer. Agora, se ele dizer coisa suja, aí vai embora. E se começar uma coisa boa, explica a ele. Se dizer que acompanhar-me, aí deve existir condições, né? Se a distância for longa, não pode acompanhar. É só lhe indicar, dizer, ir nessa casa aí. Lá existem jovens lá. Pedir a eles, procurarem a eles, para poderem te acompanhar. Agora, se a distância for curta, se quer for lá onde você vai, é só dizer que eu vou lá mesmo. Então é mais ou menos isso. Mas não esqueçam aquilo. Se você sabe que cuidou muito lá atrás, melhor o homem enfrentar. Você sabe que se eu se mexer aqui, eu me mexer aqui. Estava a rir antes de falar. Não vou ultimar. Isso mesmo que vocês entenderam. Então, se é isso... Não entendemos. Tá bem, se você sabe que tem muitas bundas, então é melhor o homem enfrentar. Começar a lhe indicar que vai desse lado, para o lado direito, para o lado esquerdo. Assim mesmo. Agora, lhe deixar atrás. 5 minutos depois. Epa, mana, desculpa. Está casada? Não, é você que provocou você. Então, sabe que eu tenho problemas. É melhor ele enfrentar. Ok. Então, aqui eu estava a dizer que se alguém procura saber num sítio, explica da melhor forma que você própria não vai se prejudicar. Agora, sabe que é uma distância longa, só indica o caminho só. Se sabe que é um lugar curto, só você pode um pouco indicar assim, dizer que a casa é essa. É mais ou menos isso. Não dizer, pá, desculpa, mana, dali começa a ir onde vai. Não, isso não é conduta. Não é exatamente isso. E depois, na história, também aprendemos outra coisa aqui. Disse que Maryam, alayhi salatu wassalam, quando estava para dar luz, saiu uma voz que disse, pegar esses troncos de tamareiras, mexer nesse caso, tusaqitu alayka rutaban janiya, fará cair para ti, esta tamareira fará cair para ti tâmaras maduras. Tâmaras maduras. Fakuli washrabi, coma e beba. Essas tâmaras maduras era para o quê? Era para facilitar o parto. Isso é para todas as mulheres. Não só para ela. Essas tâmaras maduras era para facilitar o parto. Você também. Waqarri aina, e fresca seus olhos. Então, essa era uma forma de como lhe dar uma saída de como facilitar o parto. Mas afinal, ela sentiu dor, assim como sente uma mulher normal. Não porque foi uma gravidez milagrosa, que de uma forma milagrosa, agora dizer que ela não sentiu dor. Não. Assim como sente uma mulher normal. Então, esse é outro assunto aqui. Tâmaras maduras, no momento de parto, se conseguir comer. Se não existir, não existe. Se não existir, não existe. Se não existir, não existe. Se não existir homem, você estará casada? Não. Então, se não existir, não existe. Agora, se existir, pode consumir. Pronto, então, esses são pontos. Mais outro ponto. A pergunta é, será que Jesus até agora reza? Sim. Jesus foi só lá. Agora sim. Até os dias de hoje, foi só lá. Reza. Estão a duvidar só. Qual é a prova? Não reza? Reza? Sim, eu procurei prova. Onde é que vai me trazer a indicação? A evidência de que ele reza.
Ok. Nem sabe onde é que a prova está, nem... só sabe que reza. Ou quer mentir para ele? Mas a prova está aqui nessa história, nesse área que eu mencionei. Ele, no momento em que estava a falar, disse: "Wa-awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya." Essa é a prova. Allah recomendou-me a prática da oração enquanto eu vivo. E Jesus até agora está vivo. Então a prova de que ele foi salar é que ele até agora ele está vivo. Isso sim é a prova só. E ele disse: "Eu vou rezando enquanto estiver vivo." É só isso só. Ok. Então, uma outra pergunta. Qual é a justificação que você vai trazer, a razão deles nascerem sem pai? Primeiro, dizer que é um assunto milagroso. Isso não há dúvida. Mas do outro lado, é que Allah subhanahu wa ta'ala tinha criado 3 formas os seres humanos e restava uma forma para completar 4. E Allah disse no Alcorão: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. E de cada coisa criamos par, cada coisa com amiga. Não há criatura que existe uma única coisa sem amigo. Não existe essa criatura. Você pode não conhecer, mas não há. O bem, o seu amigo é o mal. Riqueza, o seu contrário é pobreza. Mulher, o seu contrário é homem. Então, vamos encontrar primeiro, a primeira forma que Allah criou seres humanos. Criou Adão sem pai e sem mãe. Essa foi a primeira forma. Allah criou os seres humanos da primeira forma, pela primeira vez, sem pai e sem mãe. Adão, alayhi salatu wassalam. Essa foi a primeira forma. A segunda forma veio criar sem mãe, mas com pai, que é Hawa, veio do homem. E não veio de uma mulher, mas se veio do homem. Essa foi a segunda forma. A terceira forma criou todos com pai e mãe, que somos nós. E resta a quarta forma para completar, que é com mãe e sem pai, e que é Jesus, alayhi salatu wassalam. Então, até aí já está completo. Não é da forma como explica aquele cristal ali. A passagem que está na Bíblia, no São João, não estou aqui para falar assuntos da Bíblia, só para provar algumas coisas. Há uma passagem que está na Bíblia, no São João, que diz assim: que disse que o Jesus ele era verbo. Jesus era verbo. E esse verbo estava com Deus. Diz assim: você como muçulmano, se quer pode vir desmentir e pode vir aceitar. Disse ele era verbo. Você aceita que Jesus era verbo? Aceita isso? Você aceita? Você mesma que está a me reparar. Aceita isso? Não. Ok. Mas eu aceito. Você por que não aceita? Eu aceito, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: Inna Allah yubashiruki bi kalimatin minhu. Allah está a te dar boas novas, você Maria, através da sua palavra. E verbo é palavra. Estão a duvidar? Verbo é palavra. E essa palavra, Ismuhul Masihu Isa. O nome dele será Isa ibn Maryam. Significa, Allah fez existir Isa, Jesus, a partir da sua palavra. E esse verbo que eles dizem é essa palavra de Deus. Mas afinal, essa palavra é qual esse verbo? Cristão nem sabe. Só diz verbo. Mas ele veio mentir no mesmo versículo, disse que o verbo era Deus. Como é que o verbo vem ser Deus? Palavra, como é que vem ser Deus? Essa passagem é uma passagem falsa, só que eu queria levar uma parte só. Não estou aqui para provar, não provamos com a Bíblia nós. Então, essa palavra é qual é que os cristãos até agora não estão a dizer. E nem sabem. Afinal, esse verbo é verbo ser. Que eles dizem que era verbo. Esse verbo é verbo ser. Diz Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Al-Imran, lá no Zay 59,
Disse, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. O exemplo de Isa perante Allah é o mesmo exemplo de Jesus. Aliás, de Adam. Khalaqahu min turab, criou-lhe de pó. Thumma qala lahu, e depois disse para ele, kun, seja, fayakun, e tornou. Kun, seja, verbo ser no imperativo. Seja. Allah disse seja e tornou aquilo. Mas a pergunta é, se Jesus é Deus e por causa dessa palavra só, e a palavra é o verbo ser, existe uma criatura que existiu, Allah sem dizer tem que existir? Não. Então se for isso aí, todas as criaturas são deuses. O verbo é ser, mas o que acontece? O que o cristão está a contrariar? É que esse verbo, ele nem conhece qual o verbo é, mas o verbo é ser. Allah disse seja, a coisa tornou. Mas não há nada que existiu sem Allah dizer seja. Então, se for isso, areia também Deus, árvore também Deus, até majembe também. Não é criatura? Mas tudo isso aí por quê? Por causa de crença falsa que eles têm. Então, essa palavra é o verbo ser. Allah disse seja, mas usou para todas as criaturas. Não há nada que existiu Allah sem dizer seja. Kun, seja. Não só para Jesus só. Não só para Adam só. Então, é crença falsa que eles têm. É apenas que nós não provamos com a Bíblia, né? Aliás, provar podemos, mas não chamamos a ninguém com Bíblia. Última parte. Existem alguns versículos que estão no Surat Yasin, que dizem assim, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. Dar exemplo deles, aliás, exemplo para eles, mostrar a eles um exemplo, Ashab al-Qarya, dos residentes da zona, da cidade. Eles já al-Mursalun, quando apareceram mensageiros naquela zona, era um dos povos passados. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ, quando enviamos 2 profetas para aquela zona, e desmentiram a eles, فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, e fortificamos com o terceiro. Quer dizer, Allah enviou 2 profetas e aquele povo não aceitou. E Allah trouxe o terceiro, mesmo assim também. Esses profetas aqui, alguns diziam de que surgiram no espaço entre Jesus e Muhammad, aqui no meio. Eu só toquei para essa explanação só. Alguns diziam que esses profetas vieram no espaço entre Isa e Muhammad. O Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah fez um livro chamado Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masihi, a resposta correta para quem trocou a religião de Jesus. Provou lá também versículos da Bíblia. Mas o seu aluno fez um livro chamado Ar-Raddi ala al-Yahudi wal-Nasara, refutação contra judeus e cristãos. Também tem versículos da Bíblia lá. Sheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya. Esse foi Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, o professor. Então, a verdade é que, assim como ele refutou também no seu livro, a verdade é que esses profetas, algumas pessoas já até trouxeram nomes, mas são nomes falsos, que eu não quero mencionar e nem procurei também, e nem procuro saber também, porque são coisas que não aconteceram, esses nomes. Então, a verdade é que esses profetas vieram antes de Jesus, e não depois de Jesus, porque há um hadith em que o Nabi disse, lá Nabiya baina ana wa Isa, não há nenhum profeta entre eu e Jesus. Hadith em Sahih. Então, esses que disseram que entre Jesus e Muhammad existiram profetas, e são esses mencionados nesta área, eles mentiram, e não foi exatamente isso. São profetas que vieram antes de Isa, mas não foram mencionados os nomes. Se aparecer alguém começar a mencionar o nome dele, é só você recordar essa passagem e dizer que é aquele ali. Mencionou naquele dia, de que são falsos. Nomes, mas os profetas existiram. Então, o que você tem que ter é que entre Isa e Jesus e Muhammad, aqui no meio não existiram nenhum profeta. Não existiu nenhum profeta, não existiram profetas. E Jesus foi o último profeta de Bani Israel. Muhammad foi o profeta último de todos. Escute bem. Jesus foi o último profeta de Bani Israel
E Muhammad foi o último profeta de todos. Se digo assim, Fátima foi a última filha daquela casa. Maryam foi a última filha daquela zona. Percebeu aí? Fátima foi a última filha daquela casa e Maryam foi a última filha daquela zona. Significa naquela casa a última é ela, mas depois dela nasceram outras. Então essa outra é que foi a última daquela zona, depois dela ninguém nasceu mais naquela zona. Então, para o povo de Bani Israel, o Jesus foi o último. E para todos os profetas, o Muhammad foi o último. Aqui só toquei pouco a história de Isa ibn Maryam, parece que toquei mais da avó, indo para a mãe. E é aqui onde começou a história de Isa ibn Maryam. Talvez vou ultimar com os outros, e não com vocês. É mais ou menos isso, e a partir dessas lições, você tirar alguma reflexão. Allah não conta a história porque só você quer saber só. Não, conta a história para você tirar alguma reflexão. Quem está desse lado? Quem está desse lado aqui? Número 1. Sônia. O que aprendeu na história?